Você tem vivido uma santidade que te escraviza ou uma santidade que te liberta? A gente vai falar muito sobre isso nessa devocional de hoje, que está no livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Para mim é um prazer enorme compartilhar aqui com você nesse dia essa devocional. Muito prazer, meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui de São Paulo e eu também faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo. Hoje é 27 de março e a nossa devocional de hoje tem por título A Visão Espiritual Demonstrada pelo Caráter Pessoal. E Chambers separa então o versículo de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, no momento que Deus chama João ali numa visão para que ele comece a enxergar ali toda a revelação que Deus daria sobre o fim dos tempos, né? Então Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: "Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer." Vamos ler então o que diz o nosso texto de hoje. Diz assim: um elevado estado mental e de visão espiritual só pode ser conseguido mediante a importante prática do caráter pessoal. Se você procurar viver no mais alto e melhor padrão de sua vida, Deus lhe dirá continuamente: amigo, dê mais um passo, suba mais alto. Também existe uma regra constante comum em períodos de tentação que o chama para cima. Mas uma vez que galgue mais um degrau, tudo o que você encontrará é outra tentação e traços de caráter. Deus e Satanás usam a estratégia da elevação, mas Satanás a usa para tentar e o efeito é bem diferente. Quando o diabo o eleva a certo lugar, ele o induz a pensar que a santificação é algo muito além do que carne e sangue um dia poderão ter ou conquistar. Sua vida se transforma numa arriscada performance acrobática no ponto mais alto de uma torre circense. Você tenta se agarrar, manter o equilíbrio e nem pensa em ousar mover-se dali. Entretanto, quando Deus o eleva, pela sua graça até os lugares celestiais, você encontra um amplo platô, onde você consegue mover-se com facilidade. Compare essa semana em sua vida espiritual com a mesma semana do ano passado e veja como Deus já o chamou para um nível mais elevado. Todos nós somos levados a ver a partir de uma perspectiva mais elevada. Jamais permita que Deus lhe revele uma verdade que você não comece a praticar no mesmo momento, aplicando a sua vida. Trabalhe continuamente em seu crescimento, sob a luz desse princípio. Seu crescimento na graça não é medido pelo fato de você jamais retroceder, mas por você ter um discernimento e compreensão do momento em que se encontra espiritualmente. Você já ouviu Deus dizer: suba mais um pouco até aqui? Não de modo audível externamente, mas na parte mais íntima do seu caráter? Ocultarei de Abraão o que estou para fazer? É o que diz em Gênesis 18:17. Deus tem de esconder de nós o que ele faz até que, por causa do crescimento do nosso caráter pessoal, cheguemos ao nível em que ele seja capaz de nos revelar o que quiser. Então veja, é uma devocional, mais uma devocional muito profunda que a gente precisa parar, pensar e entender. Chambers traz para nós aqui como se fosse uma ideia de uma escada. A santificação é um processo em que acontece uma elevação, que a gente vai cada vez subindo degraus e a gente é chamado para olhar de uma perspectiva de cima, cada vez mais elevada, degrau por degrau, até que a gente vai se deparando então com níveis cada vez mais elevados de desafios e realidades na nossa vida. Mas existe dois tipos de santidade, como ele trata aqui. Existe uma santidade que eu vou definir aqui como uma santidade produzida, que é uma santidade que não nasce a partir de Cristo. Essa santidade, ela é uma santidade proposta por Satanás, como Chambers nos traz aqui. E essa santidade, ela nos escraviza, ela tira a nossa ação, porque ela se torna, na verdade, para nós, uma luta contra as tentações.
Satanás quer que você acredite que santidade é lutar contra tentações e viver tentando escapar de tentações. Na verdade, isso só vai te convencer de que o processo de santidade é impossível de viver, porque na verdade essa santidade, ela não parte de Cristo. Ela é uma falsa santidade, que é a proposta por Satanás, que quer que você se confunda. Mas existe uma santidade que essa sim, ela parte de Cristo. E essa santidade, ao invés de, como o Chambers fala aqui, a falsa santidade, parece que você está numa arte circense, parece que você está num circo preso num lugar alto, assim, todo desequilibrado, e você fica tentando lutar contra as tentações. Não, a santidade de Cristo te leva para um lugar amplo, um lugar de liberdade. Ele te chama para um novo degrau, de uma nova perspectiva de olhar a vida, e a partir desse novo nível de relacionamento com Ele, você pode transitar e caminhar em todo aquele novo nível que Ele propõe para você. A santidade em Cristo, esse processo, é sempre uma crescente. Deus vai sempre nos chamando para um nível mais alto de relacionamento com Ele. Agora, a gente precisa entender, como Chambers trata aqui, que a cada novo degrau que Deus nos propõe, essa subida, essa revelação da graça de Deus que se faz maior para nós, ela exige de nós também um crescimento de caráter compatível. Por isso, eu e você precisamos ter a consciência de onde nós estamos nessa caminhada no dia de hoje. Entender e colocar em prática tudo que Deus está nos propondo nesse exato momento, para que a gente suba esses degraus no relacionamento com Ele. Quando a gente faz isso, a gente vai nessa crescente no relacionamento com Ele. E isso permite que a gente crie um espaço onde já não haverá coisas que Deus tem que esconder de nós, porque nós não estamos preparados no nosso caráter para ouvir, mas há um espaço de liberdade onde Deus pode compartilhar conosco tudo que Ele quer compartilhar conosco nesse dia, porque nós nos propusemos e cooperamos com essa santificação, esse processo de santidade que Ele está fazendo em nós, uma santidade que nasce em Cristo. E eu queria fazer uma oração aqui com você nesse dia. Jesus, que eu possa desfrutar de um relacionamento sem barreiras contigo. Quero cooperar com os processos que o Senhor tem trabalhado em mim. Quero descobrir coisas cada vez mais elevadas em ti. Que eu ouça a tua voz e responda prontamente ao teu chamado. Amém. Amém? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Curta, inscreva-se aqui no nosso canal, isso é muito importante para nós podermos caminhar juntos. E aqui na descrição desse vídeo você encontra todos os links para que você possa seguir o Ministério Permanecer nas redes sociais, onde tem muito conteúdo para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe.